vamos abrir a palavra de Deus. Aí permanece com a sua Bíblia aberta, Colossenses capítulo 3. Nós semana passada falamos sobre libertos pela morte de Cristo, e hoje nós falaremos vivendo plenamente em Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final do ano. Apesar da situação que nós vivemos no nosso país também, nós somos um dos países que está vivendo esta pandemia, essa questão da Covid. Mas mesmo assim, na chegada do final do ano, as pessoas começam a fazer e buscar coisas, começam a escolher coisas. Chega final do ano, todo mundo vai criando expectativas novas. Esse ano, esse final de ano eu quero isso, eu vou buscar isso, eu desejo isso, eu quero ter aquilo. E diante do texto que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, nós falamos dessa liberdade que nós temos por causa da morte da cruz de Cristo Jesus. E juntamente com ele, o apóstolo Paulo diz que nós também morremos para os rudimentos do mundo, para que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitávamos às ordenanças do mundo, mas agora nós morremos em Cristo Jesus e não estamos sujeitos mais às ordenanças do mundo, o curso do mundo, os rudimentos do mundo. Nós não somos mais escravos da conduta do mundo. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vem falar desta vida plenamente em Cristo e desta busca, e ele usa vários verbos, e esses verbos não é à toa, é proposital, é intencional. E nós vemos aqui que do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo Paulo, ele vai falar desta busca. Ele não vai pedir para buscar coisas terrenas, ele não vai pedir para buscar coisas para si próprio, ele não está pedindo para buscar coisas para enriquecimento próprio, não. Ele não está pedindo, orientando que a igreja de Colossos busque coisas para saciamento próprio, dos próprios desejos, das próprias paixões. Mas é interessante o que ele vai dizer aqui agora, depois de ele falar desta liberdade em Cristo, pela morte de Cristo. Então ele vai nos orientar mais uma vez. Olha comigo, versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, primeiro verbo que ele vai usar, buscai. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós vemos que as exortações do apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 3, são aplicações práticas da doutrina que ele apresentou no capítulo 2. Ele vai dizer que se já ressuscitaste com Cristo, então, se fosse ressuscitado com Cristo, então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O apóstolo Paulo, ele associa o seu ensino ético à doutrina da ressurreição. Ele diz então que se vocês já fossem ressuscitados com Cristo, se vocês já foram salvos, se vocês foram eleitos, qual é o papel de vocês então? É buscar as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Numa certa feita, Jesus vai dizer a questão da solicitude da vida, a preocupação dos discípulos com o que eles haveriam de comer, de beber e vestir. Jesus olha para eles e diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Olha o lírio do campo, olha os pássaros. Ele dizendo: o Pai cuida de todos eles, quanto mais de vocês. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e veste, o Pai vos acrescentará. Ou seja, o Pai cuida. Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O apóstolo Paulo aqui não é diferente, que ele está dizendo: se fosse ressuscitado juntamente com Cristo,
O resultado então é que vocês busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E ele continua dizendo, olha comigo o versículo 2, pensai. Então ele diz esse verbo buscai, e depois ele vai dizer pensai nas coisas lá do alto. Olha a frase de novo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque os falsos mestres estavam instruindo os colossenses a concentrar-se em observâncias temporais, ou seja, em contrapartida, Paulo os instruía a concentrar-se nas realidades eternas dos céus. E o que admira hoje é que nós vemos aí as pessoas numa busca desenfreada por coisas terrenas. As pessoas lutam, trabalham, dão sangue para conquistar coisas terrenas. Paulo não está dizendo que isso é pecado. Paulo não está dizendo que você não deve buscar isso para a sua vida, não. Ele não está dizendo que você não quer o melhor para você. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo é que a nossa vida não pode estar, a nossa mente, o coração não pode estar centrada nas coisas terrenas. Elas são necessárias, são, mas elas não são tudo. Porque se eu não buscar as coisas lá do alto, porque se eu não pensar nas coisas lá do alto, o meu pensamento é um pensamento miserável e pobre, porque eu só espero nessa vida, eu só busco nessa vida, a minha satisfação só está nessa vida aqui agora. E não se assuste, porque tem crente que se Jesus vier buscar ele agora, ele vai brigar com Jesus, porque ele queria ficar mais aqui na terra. Ah, Jesus, eu não aproveitei a minha vida. Os jovens aí, eu preciso aproveitar a minha vida. Não há um aproveitamento de vida sem Cristo Jesus, sem buscar as coisas do alto, sem pensar nas coisas lá do alto. As coisas aqui da terra é passageira, as coisas daqui da terra passam, é como a erva, passam, assim como a nossa vida é como uma erva, ela passa, ela nasce, cai, ela nasce, murcha e cai. Assim é a nossa vida, assim são as coisas terrenas. O apóstolo Paulo, com esta preocupação, diz: busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto. A instrução que ele está dando, ele vai continuar dizendo, olha comigo, versículo 3: porque morrestes. Ele não está falando de alguém que não se converteu aqui, ele está falando de alguém que já se converteu. Ele está falando para a igreja de Colossos: vocês já se converteram, então por que morresse? Por que eu estou falando isso a vocês, irmãos de Colossos? Porque vocês morresses e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vocês não fazem parte mais desse mundo, vocês não fazem parte da ganância desse mundo. A vida de vocês está escondida em Deus. Vocês foram comprados através da morte de Cristo, juntamente com Cristo em Deus. A vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. É interessante que esse verbo pensar que o apóstolo Paulo vai nos mostrar é um verbo grego e que enfatiza uma decisão contínua. Esse pensar é eu pensar continuamente nas coisas do alto. Eu vou dizer para você, sabe o que impede a nossa adoração? Sabe o que impede a gente ter uma vida mais devotada a Deus? É porque a nossa cabeça só fica nas coisas da terra, só fica nas coisas do amanhã, só fica nas coisas com aquilo que eu tenho que conseguir, eu preciso conquistar, eu tenho que ter, ai, porque se eu não tiver, ai, não sei o que, porque só ficam pensando nas coisas da terra. Esse verbo, esse grego, esse verbo enfatiza pensar, uma decisão contínua. Eu decido pensar nas coisas do alto continuamente. Então você verá que o seu culto será mais suave, que a sua adoração será mais livre, e você não será impedido de pensar nas coisas do alto. Não fique preocupado com o dia de amanhã, pense nas coisas do alto. Pense que Jesus vai vir buscar a sua igreja daqui um minuto, daqui uma hora. Pense que nós precisamos ir de encontro a Ele em devoção, em santidade, em pureza. Pense nisso.
Eu preciso adorar a Deus com todas as minhas forças, como se fosse o único dia da minha vida. Pense nisso. Eu preciso querer estar reunido com os santos, porque pode ser a última vez na minha vida. Pense nisso, nas coisas do alto. Eu preciso ser mais santo, eu preciso ser mais puro, eu preciso ser mais crente, eu preciso tomar decisão, não decisões erradas, decisões frívolas, decisões que não agradam ao Senhor, não. Eu preciso ter mais decisões contínuas, santas. Esse verbo no grego, pensar, ter uma decisão contínua. Paulo está dizendo que os crentes devem ter a disciplina constante de concentrar-se nas realidades eternas e não nas temporais, não naquilo que recebemos agora desta terra. A grande questão é que a vida de um servo do Senhor não é mais ditada por este mundo. A vida do servo do Senhor está escondida com Cristo. Você não tem que ficar preocupado em estar em evidência nesse mundo. Se você não tem que ficar preocupado em buscar a aprovação desse mundo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque a sua vida para o mundo tanto fez, tanto faz. Você está escondido em Cristo Jesus. O mundo não está nem aí para você, mas Cristo está escondendo você debaixo das suas asas, no lugar seguro. Então não se preocupe em ser evidenciado por esse mundo, em ser aplaudido por esse mundo, em ser bem querido por esse mundo. No mundo tens aflições. O mundo, assim como odiou a Cristo, vai odiar os seus discípulos, vai odiar aquele que Ele ama, odiará a nós também. E é interessante também que esta palavra grega usada para escondida, ela indica que Deus fez isso no passado para que fosse uma realidade presente. Deus fez isso no passado. Ele é eterno, para que se torne realidade no presente. E hoje nós estamos dentro desta realidade, e nós temos que experimentar esta realidade. Então não fique pasmo, não fique triste porque o mundo te odeia, te despreza, te deixa de lado. Se alegra, regozije-se, porque você está escondido em Deus. Sabe o que o mundo está dizendo para você? Você não se encaixa mais nos padrões, nos rudimentos do mundo. Você não mais serve para esse mundo. O mundo está dizendo: sai de perto de nós, porque você não encaixa no nosso perfil e padrão. Meu irmão, o que eu vejo de crente tentando fazer parte do perfil do mundo, tentando se enquadrar no perfil do mundo, nos rudimentos do mundo, é muita besteira, é muita falta de noção. Não entendeu ainda que Cristo já resgatou da podridão do mundo, da aceitação do mundo, e nos escondeu nele. Então nele nós temos vida, nele nós estamos escondidos. E ele vai dizer então, versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Em quê? Aqui? Não, em glória. Dá medo porque interessante que todo mundo quer ir para a glória, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer viver o céu aqui agora. Ah, no céu eu vou cantar santo, 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 mas ninguém quer cantar santo, santo aqui agora, né? Ah, porque eu quero ver o santo de Deus, mas ninguém quer abandonar o pecado aqui agora, né? É uma realidade. Tornou o pecado como um bichinho de estimação, pelúcia. Vem aqui, ó, bichinho de estimação. Ah, mas eu quero estar com o Senhor eternamente, mas não quero estar com Ele agora. Não quer abandonar as vantagens e as paixões próprias, não quer deixar, mas quer ir para o céu. Não quer obedecer Cristo agora, mas quer viver com Ele. Não quer se sujeitar à sua soberania e seu poder, mas quer ir para o céu. O céu é lugar para aqueles que amam e adoram fielmente a Deus. O céu não tem lugar para aqueles que estão em cima do muro. O céu não tem lugar para aqueles que acham se vai ser ou não vai ser. O céu é para aqueles que querem, para aqueles que decidem e continuamente adorar e purificar na palavra de Deus, na oração, se rendendo, se renunciando, entregando a sua própria vida e não tendo a sua própria vida como preciosa. Quem vai para o céu é aqueles que renunciam à sua própria vida. Quem vai para o céu é aqueles que abandonam a sua vida, tomam a sua cruz e seguem Jesus.
Quem vai para o céu é aqueles que estão dispostos a receber um tapa numa face. Quem vai para o céu são aqueles que estão dispostos a serem chicoteados pela injustiça desse mundo, aqueles que estão sendo zombados pela podridão desse mundo. Esses vão para o céu. Quem vai para o céu é aqueles que perseveram até o fim, aqueles que andam continuamente com o Senhor. Esses irão para o céu. Esses são aqueles que perseveram na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Esses são aqueles que odeiam e abominam o pecado e todo tipo de sujeira. Esses irão para o céu, porque cantarão para sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Mas quem? Aqueles que buscam as coisas do alto. Quem, Paulo? Aqueles que pensam continuamente nas coisas do alto. Em que nós estamos pensando continuamente? Em que? No presente de Natal? Na viagem que você vai fazer? No seu 13º, do seu abono? É isso que está tirando, está roubando o teu sossego e a tua paz? O que tira a nossa paz? O que nos afasta de Deus? As nossas próprias paixões, as nossas próprias pecaminosidades, os nossos próprios cuidados conosco mesmos, simplesmente conosco. E a gente às vezes somos tão egoístas que a gente nem pensa no próximo, no final do ano, né? Paulo está dizendo: pensai continuamente, não é só hoje, não é pensar em Jesus só no dia de culto, não é pensar nas coisas do alto só no dia de culto. Onde você estiver, preste atenção no que eu vou dizer. Aonde quer que nós estejamos, Deus está olhando para você com os dois olhos como chama de fogo. Ele está olhando para você, o que você está fazendo, sua atitude, o que você está pensando. Ele está olhando na tua vida todos os dias. Todos os dias. Ele está olhando na minha vida todos os dias. Eu não engano Ele. Ele sabe como é que eu cheguei até aqui hoje. Ele sabe. Ele sabe como é que veio o teu coração. Qual foi o teu objetivo de estar aqui hoje? Ele sabe qual é a intenção do teu coração. Por que é que você veio para a igreja? Ele sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas aqueles que vão morar com Ele na glória são aqueles que buscam as coisas do alto, são aqueles que pensam continuamente nas coisas do alto. Porque aquele que vive pensando nas coisas dessa terra, ele nunca, preste bem atenção, nunca nasceu de novo, nunca. Aquele que vive com as preocupações dessa vida, ele nunca nasceu de novo, nunca. Mas ele continua, depois dele falar acerca de pensar e de buscar, de usar estes verbos, ele vai continuar dizendo, olha comigo, versículo 5 ao versículo 11, do 5 ao 8, olha o que ele vai dizer: fazei pois morrer a vossa natureza terrena. É como se tivesse ainda um vestígio da natureza terrena neles, nos convertidos de Colossos. Paulo está dizendo: fazei morrer a vossa natureza terrena. O que é a natureza terrena? Ele vai classificar, olha comigo, lê comigo aqui: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Avareza, eu tenho um remédio para você. Vem estudar conosco a escola bíblica dominical. Nós estamos falando de dízimo e oferta. Você vai deixar, pela Bíblia, deixar de ser avarento, mão de vaca. Vai deixar de fechar a mão, vai ser mais generoso. Paulo está falando disso também. Isso é idolatria. Isso é avarento, é idolatria. É idolatria. Mas olha o que ele diz: fazei pois morrer a vossa natureza. E dentro dessa natureza está prostituição, está impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Versículo 6: por estas coisas é que vem a ira de Deus. Irmão Cristo, então Deus fica irado? Fica. Literalmente. Por essas coisas vem a ira de Deus. Sobre quem? Olha aí, abre e fecha parênteses. Sobre os filhos da desobediência. Ufa, escapei. Graças a Deus.
Você pode dar um graças a Deus porque você foi livre disso. E eu vou dizer por que você foi livre disso aqui. Continua lendo comigo, olha aqui. Ora, nessas mesmas coisas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha o que ele vai falar. Nessas mesmas coisas, ele vai usar o passado. Andastes vós também, Colossos. Andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Dá uma respirada funda, graças a Deus. Eu e você vivíamos nelas também. Nós vivíamos nesta prostituição, nesta natureza terrena. Nós vivíamos nela. E tudo isso que implica essa natureza terrena é a prostituição, é a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Nós, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Colossos, vocês também viviam nelas no outro tempo, antes de conhecer a Cristo. E agora, depois de conhecer a Cristo, o que ele vai dizer? Agora, porém, versículo 8: despojai-vos igualmente de tudo isto. Abandonem. A questão que, embora esta obediência às ordenanças de Deus, elas não podem trazer salvação, mas os que são salvos devem levar uma vida digna dessa salvação. O andar do cristão digno, aquele que é salvo, ele deve andar com dignidade, honrando a salvação, honrando a morte de Cristo na cruz. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, porém, vocês que andavam nessas mesmas condições. Opa, peraí. Irmão Cristo, mas e se um crente estiver andando, continua andando nessa condição que o apóstolo Paulo classificou aqui, essas obras terrenas? Eu vou dizer para você, ele nunca se converteu. Não se converteu. Ele não foi transformado. Lembra da vós sois a luz do mundo? Enquanto ele viver na treva, não pense você que ele é um coitadinho, que ele está lá na treva, está sofrendo, ele não tem consciência do seu sofrimento. Mas ele não odeia as trevas. Quando é que ele passa a odiar as trevas? Quando a luz de Cristo raia sobre a vida dele. Tudo aquilo para ele que era mel, tudo aquilo para ele que era prazeroso, depois que ele tem a luz de Cristo na sua vida, no seu interior, Cristo se apresenta a ele, se revela a ele. Agora tudo aquilo que ele amava, ele passa a odiar, porque agora ele está na luz, e a luz mostra para ele toda a sujeira pecaminosa a qual ele se encontrava. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ele transportou vocês das trevas para a luz. Então agora aquele que amava a treva, ele abomina e odeia todas as obras das trevas, que são prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Agora aquilo que ele amava, a condição que ele estava, agora ele odeia, ele abomina, ele odeia tudo aquilo que Deus odeia. E Paulo vai dizer, agora porém despojai-vos igualmente de tudo isso. Olha comigo, 2 pontos. Despojar do quê? Vê comigo. Despojar da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. O apóstolo Paulo ele está afirmando, Paulo está transmitindo aos colossenses esta instrução acerca da conduta correta. Ele afirma em termos então negativos e positivos o tipo de vida que Deus deseja que os seus servos levem, embora estivessem antes fascinados com as práticas mal listadas nesses versículos que nós lemos. Os cristãos em Colossos deveriam abandonar tais práticas, e eles estavam enfeitiçados. Estava meio balançado nessas práticas. Opa, peraí, vocês viviam nessa época desse jeito aí, vocês não vivem mais. Despojai, sabe o que é isso? Tira essa roupa, tira isso, tira essa roupa suja, se despoje de toda ira, de toda indignação, de toda maldade, de toda maledicência, de toda linguagem obscena do vosso falar. Jogue toda essa roupagem suja fora.
e a gente vê as obscenidades nas redes sociais, e a gente vê as palavras obscenas nas redes sociais, e infelizmente, eu posso dizer que crentes que dizem crentes que vão para o céu, compartilhando essas obscenidades. O vosso falar, uma linguagem obscena, uma linguagem pesada, chula, que o mundo, que é a cultura do mundo, o mundo tem costume de falar isso, é o mundo, isso é uma cultura do mundo. Mas os cristãos, qual deve ser a conduta? Ele está dizendo aqui: arranca essa roupa, tira essa roupa suja de ira. Pega crente aí, irado, cheio de raiva. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que ireis e não pequeis. Não, o problema é que ira e peca também. Esse é o problema. Se você só se irasse, tudo bem. Mas Paulo está recomendando: não fique irado, não ande irado. Procure não andar irado. Ele vai falar por quê. Mas o problema é que peca. Não só ira, mas peca. Ou, por exemplo, vou devolver moeda com moeda. Deus está sendo louvado disso aí? Deus está sendo envergonhado. O nome de Deus está sendo testemunhado? Não, o nome de Deus está sendo envergonhado. Paulo está dizendo: se despoje disso, de uma linguagem obscena do vosso falar, palavras maliciosas, gestos maliciosos, gestos sensuais, isso é obsceno aos olhos, atitudes obscenas e sensuais, mas está jurando que vai para o céu. Ele bate no peito: eu sou de Cristo. É de Cristo não. Ainda anda pelos rudimentos do mundo, ainda não se converteu. Mas olha o que ele vai dizer. Ele diz então que, versículo 9, continua aí comigo: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Se você nasceu em Cristo, Paulo está dizendo, você agora é uma nova criatura, e a nova criatura não mente uns aos outros. Uma nova criatura não vive uma vida de engano, de mentira. Não mintais uns aos outros, porque vocês já se despiram desse velho homem, dessas obras infrutíferas das trevas, de pessoas. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem branco, não tem negro, não tem pardo, não tem amarelo, não tem isso, não tem classe social, não tem quem é mais rico, quem é mais pobre, quem é classe média, não tem isso. Paulo está dizendo: todos, porém, em Cristo, são tudo em Cristo. Vocês foram revestidos desse novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A ideia que Paulo está dando aqui, essas analogias entre o velho homem e nossas velhas práticas de pecado, e o novo homem e nossa vida em Jesus Cristo, fazem um paralelo dessa discussão com a discussão do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 6, e que ele diz sobre a questão de morrer para o pecado e viver para Cristo. E as duas palavras, velho homem e novo homem, elas não se referem às naturezas carnal e espiritual do cristão, pelo contrário. O apóstolo Paulo descreve nossa velha vida não redimida como o velho homem, e nessa nova vida como filhos de Deus, como um novo homem. Ele está falando da nossa velha vida, como que nós andávamos, qual é a nossa atitude, quais eram as nossas paixões, mas agora ele está falando dessa nova vida, como filhos de Deus, como um novo homem. O velho homem carrega a imagem de nossa natureza caída, e que está sob a autoridade de um velho senhor, Satanás. Já o novo homem tem a imagem da nova criação em Cristo, e possui um novo Senhor, o Espírito de Deus que vive dentro dele. E ele vai dizendo que vestir-se do novo significa então pôr a roupa do novo homem, quem o indivíduo passa a ser depois de ter sido salvo. Ou seja, você recebe de Cristo o novo homem,
um novo homem regenerado, a nova natureza. E no momento do segundo nascimento, você recebe a nova natureza, esse novo homem, e se renova. E ele diz que não há bárbaro, não há cita, não há grego, porque ele está mostrando também que no Império Romano, quem não falasse em grego era desprezado pelo simples fato de não falar em grego. Só quem falava em gregos eram pessoas consideradas cultas, pessoas refinadas. Mas aí ele continua dizendo que não há acepção e que todos os grupos são igualmente aceitos na família de Deus. Não há acepções de pessoas. Ele está dizendo, se você é um advogado, um dentista, um médico, o outro é um padeiro, um confeiteiro, um lavrador, isso não importa para Cristo. Todos são tudo em Cristo, são todos igualmente em Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas vamos continuando. Versículo 12, ele vai mostrar agora, falando desses eleitos de Deus, ele diz, olha comigo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, se despojem. Primeiro ele fala buscar e pensar, e depois ele fala abandone e se despojem. Agora ele vai dizer, revista agora. Jogou aquela roupa suja, velha, agora coloque o novo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esta vivência, vivendo plenamente em Cristo, então ele vai dizer, se revistam disso. Ele está falando, abandone o ódio, a ira, a intriga, a prostituição, a avareza, a idolatria, abandone tudo isso e agora vocês se revistam de ternos afetos, de como santos amados. Nós somos santos amados e devemos nos revestir de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. E aí ele vai dizer, porque suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O texto nos convida a vivermos plenamente em Cristo, a pensar, a buscar, a abandonar e a nos revestirmos como santos e como os eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos. Sabe o que é fazer isso? É afinar a comunhão. É ser alguém que as pessoas têm prazer de ficar perto de você. Sabe o que é ser amado aqui? Amável, terno, afetos. É uma pessoa que tem facilidade de comunhão. É uma pessoa agradável. É uma pessoa espiritual como crente. É uma pessoa que você consegue ouvir a sua instrução. Ela tem instrução bíblica, centrada, madura, para falar com você. Quando você conversa com essa pessoa te traz calma, te traz paz, te traz tranquilidade. Ele está dizendo, revesti-vos disso como santos amados, como eleitos de Deus, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoai-vos. Tem crente que pisou no dedinho do pé, não fala mais com o outro, fica com raiva, não tem misericórdia de ninguém, não tem compaixão de ninguém, mas vou repetir, está jurando que vai para o céu, não tem misericórdia, não tem bondade, ele não é humilde. Tem humildade para baixar a fronte e dizer, eu estou errado, eu errei, me perdoa meu irmão, eu te ofendi, eu magoei você, eu feri você com palavra, com a minha atitude, me perdoa. É isso que Paulo está dizendo aqui, e ele vai usar a oração sacerdotal de Jesus, dizendo, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós, porque Jesus disse que aquele que não perdoar o seu irmão, o Pai também não vai vos perdoar. Essa conduta cristã. E ele continua dizendo, se você tem queixa, ou motivo de queixa contra o seu irmão, vai lá e conserta com ele, pede perdão. Se você não fez nada para ele, vai lá e peça perdão mesmo assim. O que nós estamos buscando? Onde nós estamos pensando?
nos revestindo. O que eu tenho que jogar fora é tudo aquilo que não presta na minha vida e tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso eu tenho que abandonar. Agora o que eu tenho que revestir é de tudo aquilo que exalta o Senhor. Eu tenho que me revestir de termos afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade e de perdão. Perdão. Porque para o céu, para onde a gente vai, não vai ter nada disso lá não. E ele continua dizendo, acima de tudo. E acima de tudo isso que ele acabou de dizer, olha o que ele vai dizer. Porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu amo o irmão. Não é uma coisa nenhuma, porque a primeira oportunidade que você tem para ficar irado, você não perdoa. A gente não conserta. A gente não perdoa. A gente quer ver o capeta, mas não quer ver aquele irmão. Mas está jurando de pé junto que vai para o mesmo céu. Não vai. Não vai. Está no endereço errado, está no evangelho errado. Esse evangelho aqui está dizendo que é a maneira da gente viver. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor ao próximo, que é o vínculo da perfeição. Ele continua dizendo, seja a paz de Cristo, versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e seres agradecidos. Vocês, que o árbitro entre vocês seja a paz de Cristo. Não seja intriga, não seja ira, não seja raiva, mas seja a paz de Cristo. Versículo 16 e 17, ele vai encerrar isso aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha o que ele diz aqui. Habite ricamente em vós o que? Os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas paixões, as minhas vontades, as minhas conquistas. Não, ele está dizendo, habite, para que você tenha condições de cumprir tudo isso aqui que ele está dizendo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para quê? Preste bem atenção. Como é que eu tenho condição de instruir alguém na palavra de Deus? Para que ele está dizendo isso? Instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então ele está dizendo, quando vocês se reunirem, não é para fazer fofoca não. Quando vocês se reunirem, não é para ficar falando mal do outro não, das suas queixas, das suas iras, das suas vinganças. O que ele está dizendo? Quando vocês se reunirem, é para vocês terem hinos, salmos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Versículo 17 para fechar. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta passagem o apóstolo Paulo resume como os cristãos devem viver. E temos de entregar a Jesus tudo o que fazemos ou dizemos, e sempre agradecer a Deus por todas as suas dádivas, e que vivemos então por esta busca plena, vivendo plenamente em Cristo. Vivendo plenamente em Cristo é isso, é buscando as coisas lá de cima, pensando nas coisas lá do alto, deixando e abandonando a sujeira, porque nós não pertencemos mais ao rudimento, à roupagem do mundo, e nos revestindo da roupagem do novo homem, da nova criatura, e vivendo plenamente em Cristo, examinando a Escritura, se aplicando à palavra de Deus, para que eu e você, irmão, para que nós tenhamos condições de instruir uns aos outros. Mas se nós não lemos a palavra e não temos esse bom costume de ler palavra, a sua instrução será uma instrução vazia e sem fundamento algum. Não será baseado na Escritura. Por quê? Porque eu não exercito na palavra de Deus. Então eu falarei e pensarei aquilo que dá na minha cabeça. Paulo está dizendo que vocês venham buscar, que habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos.